programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 da NET. Lembrando aí para você que é assinante NET aqui no Guarujá, sempre ao meio-dia, 10 horas da noite, também pela Guaru TV, nossa TV, pelo seu canal 8, né, na antiga TV Itapema, e você que me assiste em todo o litoral paulista, de São Sebastião até Peruíbe. Muito obrigado pelo carinho no 36 UHF, sinal aberto para todo o litoral paulista, né, e também para o assinante NET no canal 4, todo dia 10 da manhã, 10 horas da noite. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade do Guarujá, hoje os nossos convidados são os candidatos da coligação PCdoB-PDT, Dr. Sidney Aranha, candidato a prefeito, né, e o seu vice, Olivan Bellarmino, os nossos convidados de hoje, serão sabatinados aqui por nós, e você terá a oportunidade, né, de formular, de formar aí o seu juízo, né, em torno das propostas do Dr. Sidney Aranha e do seu vice, Olivan Bellarmino, da coligação PCdoB-PDT. Doutor Sidney Aranha, grande satisfação tê-lo aqui conosco, doutor Sidney. Obrigado pelo convite, Tuca. Eu quero aproveitar o seu programa regional, mandar um abraço aos meus amigos da Baixada Santista inteira. Lá em Peruíbe nós temos a vereadora Laila Guerreira, em Santos a Karina Vitral, nossa menina guerreira, que é candidata a prefeito, o Edivaldo lá em São Vicente. Um grande abraço ao meu amigo Fábio Inácio, lá em Cubatão. Um abraço e parabéns, viu? O seu programa tem feito um trabalho bem bacana de democracia, de permitir que todos nós possamos ser ouvidos. E cumprimentar aqui também o nosso Olivan Bellarmino, ele que é o candidato a vice na chapa do Dr. Sidney. Olivan, para a gente, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação é toda nossa, Tuca, e você ter dado esse momento para a gente poder expor e explanar o nosso plano de governo e a ideia que a gente tem justamente para poder fazer um Guarujá melhor. Agora, doutor Sidney, né, a gente, de praxe, né, a gente perguntar o seguinte, né, o porquê o senhor escolheu o Olivan Bellarmino para ser seu candidato a vice? Antes de responder essa pergunta, eu não poderia deixar de registrar um agradecimento especial ao seu pai, Orivaldo Rampazzo, que ontem nos permitiu ser o primeiro, evidentemente, no sorteio da sabatina que a Rádio Guarujá Paulista está fazendo aqui. Parabéns a todos da Rádio Guarujá e quero deixar um abraço evidente para o patriarca da família, meu velho amigo Rampazzo, que eu conheço há muitos anos. Da quem a gente agradece. Muito obrado, Rampazzo. Aliás, o Rampazzo tem uma história, aliás, no nosso plano de governo nós vamos falar, nós temos aqui previsto uma hemeroteca, e essa hemeroteca passa pelo nome Orivaldo Rampazzo, porque fez a história de todas as eleições aqui no Guarujá. Não é porque é seu pai, é porque realmente é fato aqui na cidade a importância da Rádio Guarujá Paulista. Eu escolhi o Olivan por vários aspectos. Primeiro aspecto, a confiança, né? A amizade e a competência. O Olivan, nós somos amigos há muito tempo, o Olivan é um homem de extrema confiança e o Olivan é uma pessoa muito competente na administração, a vida dele demonstra isso, é um homem que tem muita responsabilidade naquilo que faz. Foi militar, um comerciante próspero, mas o que eu levei em consideração, Tuca, de maior, que pesou mais, foi a questão, a ligação muito forte do Olivan Bellarmino com o distrito de Vicente Carvalho. Eu penso que o Vicente Carvalho tem que ser revisto de uma forma muito a miúde, com muita
com muita transparência, com muita eficiência, e todos nós sabemos que a vida do Olivan toda foi construída dentro de Vicente Carvalho. Ele foi presidente do CDL de Vicente Carvalho, ele foi presidente do Rotary de Vicente Carvalho, e ele costuma dizer que boa parte da vida dele é Vicente Carvalho. A ligação do Olivan com o movimento emancipatório de Vicente Carvalho teve peso, porque eu acho que os pontos fundamentais do nosso plano de governo é resgatar a autoestima do guarujaense, e eu penso que o itapemense, quando ele faz essa luta pelo Vicente Carvalho, ele demonstra que a autoestima dele está bem alta. Ô, Olivan, eu gostaria de perguntar de que forma você pretende contribuir com esta candidatura. Tuca, o Sidney, ele fez uma colocação importantíssima. Eu acho que o prefeito e o vice-prefeito, ele tem que ter uma junção, uma total confiança entre eles. Por quê? Porque o prefeito, ele tem que estar totalmente confiante com o seu vice para poder ir atrás de recursos, se ausentar da cidade, ir para Brasília, para São Paulo, para o exterior, onde for necessário. Então, ele tem que ir atrás de recursos totalmente despreocupado com a cidade, porque hoje a gente vê que todos os prefeitos e o vice-prefeito, o relacionamento não é muito bom. Tá? Então, essa é a oportunidade. E eu também tenho uma boa bagagem dentro de Vicente de Carvalho. Eu tenho 57 anos de Vicente Carvalho, minha vida foi em Vicente de Carvalho. O que eu tenho hoje eu agradeço ao Guarujá e a Vicente de Carvalho. Então nós vamos trabalhar juntos, justamente para poder renovar, crescer o movimento dentro da área comercial, crescer, fazer um trabalho dentro da área portuária, justamente para poder a gente transformar Guarujá e Vicente Carvalho em uma outra cidade. Agora, o doutor Sidney Aranha, como é que o senhor pretende transformar esta cidade, né, numa outra cidade? E eu começo perguntando qual é a sua avaliação, né, desta atual administração. Essa atual administração foi muito ruim. Faltou aquilo que a gente coloca aqui no nosso plano de governo, faltou nessa atual administração o diálogo, né? A discussão. Penso que essa atual administração não entendeu que a função do prefeito, o que o prefeito faz de fato? Não é só executar o orçamento, não é só colocar as políticas públicas em andamento, em execução, é ser um grande mediador entre a sociedade produtiva, aquele segmento produtivo e aquele que tanto necessita. Alguns avanços nós tivemos nos últimos anos, mas foi muito mais fruto de uma intervenção efetiva do governo federal, por exemplo, na área de saúde básica. Quando essa atual administração entrou, nós tínhamos 13 equipes de saúde da família, hoje nós temos 41, fora as 3 NASF, os núcleos de assistência à saúde da família. Aumentou o atendimento, nós temos hoje 6 UBSs, temos 15 unidades de saúde da família, mas isso foi muito mais fruto de um avanço do programa Mais Médico do que efetivamente um planejamento na saúde do Guarujá. Penso que essa administração, ela virou as costas para a população do Guarujá, e é por isso que nós estamos aqui apresentando, eu e o Olivan estamos apresentando um novo projeto para a cidade. O senhor, quando fala aqui da saúde básica do município, o senhor está criticando ou elogiando? Eu não consegui entender. É ponto positivo o aumento das unidades de saúde da família? Né? Ou seja, a saúde básica está boa, é isso? Não disse que a saúde básica está boa. Disse que a gente ampliou a capacidade de atendimento e disse quem fez isso, o governo federal. O programa Mais Médico, não foi o governo local. Né? O que a gente pode destacar, por exemplo, aonde tem um gesto interessante de uma iniciativa de governo local, aliás, a Angélica nem aproveita isso, tem um estudo na Universidade Federal de Santos. Por exemplo, quem inicia aqui no Guarujá o Programa de Saúde da Família, começa a planejar o agente de saúde com recurso próprio no Maurici de 96 a 2000. Perdão. A verba pode ser federal, pode ser estadual. Quem implanta é o governo municipal, não é isso? Não.
Discordo de você. É uma questão. O senhor acha que a Dilma Rousseff vai vir aqui implantar alguma coisa? Eu discordo de você. Quem é o agente escolhido para a implantação? Doutor Cid, eu tenho que me prender à sua pergunta. É o prefeito que... eu tenho que me prender à sua pergunta inicial. Qual é a sua avaliação em relação ao governo? Exatamente. Peraí, eu estou perguntando. Eu não entendi, eu não compreendi mas eu estou tentando se é explicar. melhor ou não. Estou perguntando de que... se é ruim, de que maneira o senhor pretende... Eu estou tentando explicar. Eu estou tentando explicar para você que diferente é algo como um governo municipal que tira dos seus 15% da saúde e tenta fazer um programa como o Maurici iniciou, o Programa de Saúde da Família com recursos próprios municipais, como o Maurici iniciou, e a Angélica não explora isso, a questão da saúde da família, que foi ele que iniciou com recursos próprios, diferente de quando você recebe um dinheiro do governo federal e você tem que executar. É diferente. A iniciativa, ou então o prefeito, ele é mero operador, ele não é criador ou agente político com a vontade política de fazer aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, embora o governo federal trouxe avanços para o Guarujá, eu entendo que esse governo foi ruim. E de que maneira o senhor pretende resolver esse problema? Nós avançando em vários aspectos, está no nosso plano de governo. Por exemplo, a gente criar o Comitê Gestor Intersecretarial. Como assim? Por exemplo, nós temos programas na área de saúde, por exemplo, como o combate DST-AIDS, que não é só da Secretaria da Saúde. São assuntos transversais. Você discutir a questão do atendimento DST-AIDS, sem discutir com a Secretaria de Assistência Social, sem discutir com a Secretaria de Educação, e deixar isso somente na Secretaria da Saúde, é uma burrice. Por exemplo, a questão da população de rua. Você não pode discutir a população de rua somente através da ótica da assistência social. Então, o que a gente propõe no nosso plano de governo é inteligência. A gestão, o recurso público é muito escasso. 15%, apenas e tão somente, por exemplo, na saúde, do Tesouro Municipal, nós vamos poder usar para a saúde. O recurso é escasso, a demanda é grande, ainda com as verbas do governo federal e diminutas verbas do governo estadual. Mas nós temos que dialogar com todos os setores da sociedade, inclusive com o terceiro setor, que ele é muito importante nessa questão, para melhorar a eficiência do serviço público. Então, a senhora acredita que a primeira ação seria o diálogo? Eu acho que a primeira não, é a ação permanente. É a ação permanente de qualquer governo, é o diálogo. Por exemplo, você tem, eu sempre digo isso, você tem algumas unidades de saúde... Não seria a contratação de mais médicos? Não seria a aquisição de mais ambulâncias? A contratação... Não seria tornar mais eficiente o pronto atendimento? Seria o diálogo. Mas por que eu tenho que contratar mais médicos se eu tenho 49 médicos do programa Mais Médicos disponíveis na rede? Que eu posso colocar para atender na urgência e emergência? Eu não contrataria. Ah, mas o programa da saúde, a lei diz que os médicos estrangeiros não podem atender na urgência e emergência. Aonde está isso na lei? Não está. O programa Mais Médicos diz assim: os médicos estrangeiros virão para o Brasil para, prioritariamente, atender a saúde básica da família. Prioritário não é exclusivo. Falta um gesto de uma atitude política. Podemos dialogar, porque parte do princípio de que eles têm que querer, então o diálogo é importante, dialogar com os 49 médicos, saber quem quer trabalhar na rede básica, na rede de atendimento de urgência e emergência. E o Tuca, tudo isso que você está falando pressupõe recurso. E o recurso a gente só vai conseguir através do diálogo, chamando o terceiro setor para poder ajudar. Por exemplo, a questão da saúde de drogadição, saúde mental. Vou dar um exemplo, a gente coloca no nosso programa de governo. Nós temos as igrejas, 4 ou 5 instituições aqui no Guarujá, das igrejas que fazem atendimento de drogadição. Por que nós não podemos dialogar a gente dialogar com essas 5 instituições religiosas, criar e colocar o CAPS de álcool e droga à disposição ou ao lado para trabalhar junto? Está vendo como o diálogo faz com que a gente economize dinheiro e possa agir com mais eficiência? O diálogo sempre é o caminho para a boa gestão e economia de recursos públicos. Ou seja, com os recursos que nós temos aí, a situação que vivemos na saúde do município é justificada, então, né? Porque se vai faltar recursos para o senhor, para a sua administração, caso o senhor venha a ser eleito, né? Porque serão os mesmos recursos que estão aí disponíveis
para esta administração, então está justificada, é isso? Não, eu não concordo. Isso aí é uma conclusão sua, não minha. Não, eu estou perguntando. Não, mas então, essa conclusão é mais uma conclusão do que uma pergunta. Essa é uma conclusão sua e não minha. Eu entendo que nós temos que buscar. Quando eu falo, nós unimos 4 unidades de saúde básica, 4 unidades de drogadição e colocar o CAPS junto, o que eu estou falando? Estou falando em economia de dinheiro público. Com o mesmo dinheiro, com o mesmo recurso, eu amplio o atendimento. Dinheiro vai ter que buscar. Por exemplo, a gente tem que convencer o governo estadual, que tem 3 candidatos aqui, de 3 partidos aliados dele, que ele tem que investir mais dinheiro aqui. Que dos 67 milhões que o governo estadual destinou para a Baixada Santista nos últimos 12 meses, só ficou 750 mil aqui. Mas isso não cabe somente a mim, cabe à sociedade como um todo fazer isso, a sociedade civil organizada. Por que o governador Alckmin, que tem candidato aqui, colocou 40 milhões em Praia Grande e 20 em Santos e colocou 750 mil aqui? Então, nós temos que, juntos, buscar mais recursos. Mas eu não posso sentar e dizer assim, olha, eu não sabia que tinha tanta dívida assim, então eu não tenho dinheiro para fazer as coisas, porque o trem não está descarrilado. Se eu fizer isso, eu estou mentindo para a população. Eu tenho que, com o recurso que tem, gerir melhor e atender melhor. Certo. E nesse gerenciamento, como é que o senhor pretende resolver esse problema da falta de remédios também? Falta de remédios, enfim, a falta de médicos. O senhor já disse que poderia se utilizar, inclusive, dos médicos cubanos, vamos colocar cubanos, né, mas os médicos estrangeiros, né, que aí estão. E o senhor é a favor da terceirização? Ou seja, não. Né, o senhor é a favor dessas OSs continuarem operando aqui na cidade? Não. Primeiro, deixar claro que dos 49 médicos que estão aqui, uma pequena porção é cubano. Né? Por exemplo, mas vamos deixar claro. Por isso que eu disse médicos estrangeiros. Vamos deixar claro. Mas é que para a população ficaram... Não, mas vamos esclarecer a população. Primeiro que os médicos estrangeiros fazem um atendimento maravilhoso. Segundo que a maioria deles que estão aqui não são cubanos. Por exemplo, no meu prédio mora um médico da Universidade Federal de Madrid. Né? E às vezes as pessoas têm uma certa preconceito, porque a pessoa é negra e a gente tem um preconceito ainda no Brasil, as pessoas ainda falam, fica diminuindo. Primeiro, os médicos estão aí. Segundo, falta medicamento. Pega a cartilha da prefeitura. Tem uma cartilha da prefeitura de atendimento ao usuário. Medicação. Responsabilidade do governo do estado. Se o governo do estado não dá, eu quero que a senhora me ajude. Ir lá, cobrar do governador, né? Alta complexidade, governo federal. Né? A gente tem que saber as competências de cada um, mas se não está funcionando, vamos buscar junto. E temos que trazer, te repito e falo para você, o terceiro setor precisa estar inserido dentro da questão. Porque a terceirização não é uma boa, porque normalmente esses contratos não atingem aquilo que tanto a gente precisa e normalmente são superfaturados. Estou falando aqui em tese, porque não conheço a profundidade, por exemplo, do contrato do governo da Corpore, mas a gente sabe que Brasil afora, sempre isso, aliás, Juscelino falava isso, que a terceirização, ele começou com ela, mas sempre foi o grande sumidouro de dinheiro público. Mas a gente pode avançar com o terceiro setor. Fazer com que, por exemplo, os sindicatos possam nos ajudar em algumas áreas. Isso é uma forma de buscar parceria dentro da saúde pública. Penso que nós temos que abrir concurso público para repor todos esses cargos na saúde que a gente tanto precisa. Mas concurso público bem elaborado, inteligente. Não como o último concurso público que teve aqui no Guarujá, de cozinheira, que não teve prova prática. Então a gente não se sabe se a cozinheira sabia fritar um ovo. Aconteceu. Assim, tinha capacidade técnica, não sabíamos na prática. É isso? Sim, lógico. Entendo o que o senhor está comentando. Ô, Olivan, e você? O que pretende auxiliar o prefeito aí dentro dessas políticas de saúde aí, que talvez seja hoje a maior carência da nossa população, ou pelo menos é o motivo de maior reclamação da população? Olha, a saúde pública da nossa cidade, não só aqui, mas geral, a gente vem observando que ela não vem caminhando bem. Se nós trabalharmos com um prontuário adequado, informatizado dentro da nossa cidade, tá? Porque hoje
Um paciente, ele vem para o PAN, ele é atendido, ele toma um medicamento, daqui 1 hora ele vai em outro posto de atendimento, ele é atendido, o médico não sabe o medicamento que ele tomou, não sabe o princípio da doença dele, do início que ele teve, passa outro tipo de remédio. Hoje a gente tem que montar, centralizar tudo isso dentro da área da saúde, porque aquele paciente, a hora que ele for numa unidade, e o médico, a hora que puxar a ficha dele, já vai saber tudo o que ele está sentindo. Quando ele for numa outra unidade, já sabe que há tantos minutos atrás ele passou, o remédio que ele está tomando, e até dentro disso daí, tá, existe um controle interno dos remédios, controle interno. Por quê? Porque a pessoa não vai aqui, pega o remédio, vai no outro lá, pega um remédio, vai no outro, pega o remédio. Não. Ali já tem o remédio que ele já recebeu e o próximo ano, porque senão hoje o gasto é muito grande na área da saúde. Então esse é o sistema que nós temos que assessorar, esse é o sistema que nós vamos ajudar e vamos trabalhar em conjunto não só na área da saúde. Tá? O compromisso, tá, do vice-prefeito é justamente assessorar o prefeito da cidade em todos os aspectos. Porque é ele que vai estar mais à linha de frente, é ele que vai estar vendo os problemas. E o Aranha, dentro do plano dele, ele falou uma coisa importante para a gente. Tá? O nosso grupo, nós sentado, ele falou, não, o vice-prefeito, ele vai ter liberdade para atuar na área de Vicente de Carvalho, na área do Guarujá, em todos os setores. Porque ele está à frente, são as primeiras pessoas que eles vão chegar, é no vereador e no vice. Então nós estamos juntando todo esse material e dentro disso fazer um trabalho decente, uma fiscalização decente. Se tem 2 médicos trabalhando, vai ter 2, não vai ter 1. Tá? E dentro disso também existe uma coisa que eu estive conversando com a Aranha, que é importantíssima aqui na nossa cidade. Dentro desses postos de atendimento, a gente criar um setor que não vai ter que construir, não vai ter que montar nada, vamos criar um setor de atendimento infantil. Porque a criança, ela não tem totalmente toda a imunidade. E a hora que ela entra dentro de um posto de saúde desse, dentro de um posto de atendimento, ele está ali em contato com vários tipos de doença de adultos que estão ao lado dele. Então vamos tentar isolar isso para poder diminuir um pouco justamente esses problemas. Outros problemas na área da saúde é o saneamento. Se nós trabalharmos com saneamento dentro das comunidades, tá? Isso vai diminuir bastante o risco de doença. Então é esse trabalho que nós vamos fazer junto, em parceria, justamente para a gente poder fortalecer e desenvolver mais o trabalho dentro da nossa cidade. Estamos entrevistando aqui o candidato a prefeito, né, do PCdoB, da coligação PCdoB-PDT, o Sidney Aranha, com o seu vice, Olivan Bellarmino. Lembrando aqui do nosso restaurante Bambuzal, aqui no centro do Guarujá, você vai saborear aquela comida gostosa, né? O meu amigo Orlando, Dona Marisa esperando você, é Bambuzal, que é uma feijoada, quarta e sábado tem feijoada. Olha, que eu quero comer camarão final de semana, todo dia na verdade tem camarão lá para você, marisco, frutos do mar, todo santo dia, mas tem aquele festival, né? No final de semana, de massas, e também de frutos do mar. Eu recomendo no restaurante Bambuzal, é aqui no centro do Guarujá. Comer bem, com produtos de primeira qualidade, com preço justo, é restaurante Bambuzal. Guarujá Convention Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo, e também a nossa Texa Construtora. Olha, lembrando, 25 anos jubileu de prata da Texa, que se congratula com todos os seus amigos e também os seus clientes. E a nossa OCM Contabilidade, meus amigos Arthur, o Ronaldo, o Igor, né? Lembrando para você, desde 1966, você precisando aí abrir a sua empresa, né? E a manutenção contábil dela, conte com os nossos profissionais aqui da OCM Contabilidade. Doutor Sidney Aranha, mais alguma coisa que o senhor queira acreditar, acrescentar, né, naquilo que seria, né, o seu governo para resolver os problemas da saúde? Então, por exemplo, a questão da gestão e da inteligência e do diálogo é primordial. É só um exemplo aqui, o Olivan estava falando, eu lembrei. As unidades nós temos 15 unidades básicas de saúde da família, 15, que funcionam até 5 horas da tarde. Por exemplo, quem trabalha, o estudante trabalhador, que nós temos um destaque especial no nosso plano de governo para o estudante trabalhador, ele não pode ser atendido. Dificilmente vai ser atendido. Então, olha, diálogo, inteligência, comunicação, o que nós podemos fazer? Que algumas unidades da família atendam após esse horário. Possa atender até 10 horas da noite, onde aquela pessoa que trabalha regularmente
possa usufruir, e com todo o direito, dos serviços do Programa Saúde da Família, que tem um médico generalista que pode ser atendido nas unidades de saúde da família. Então tem alguns detalhes que você tem que ajustar. Sobre a questão do terceiro setor, a gente não pode esquecer, às vezes eu falo, as pessoas falam, mas como assim terceiro setor? O Santo Amaro é o fruto do terceiro setor. É uma associação, um hospital de filantropia, que está ali e atende o Guarujá há 54 anos. É o terceiro setor. O CRPI, que faz o maior atendimento hoje, se não junto com a PAI, atendimento em questão de saúde das pessoas com deficiência, inclusive deficiência mental, faz o atendimento de saúde dessas pessoas, é o terceiro setor. O terceiro setor, há muitos anos, vem atuando. O Hospital de Câncer de Barretos é o terceiro setor. Então, por isso que nós temos que aumentar o diálogo, trazer o terceiro setor, aquelas atividades do terceiro setor que tem renda, para discutir e minimizar o custo da saúde. Na verdade, o terceiro setor está precisando de apoio do poder público, não, doutor Cid? Não, discordo de você. Aí, desculpe, é um desconhecimento do terceiro setor. O terceiro setor tem 3 vertentes. O terceiro setor que tem renda própria, que são as igrejas, os sindicatos que têm renda própria, e o terceiro setor da área social, que é aquele que produz serviço para a administração pública ou a entidade comprar. As igrejas não precisam, do Estado, elas têm recurso próprio, inclusive programas de filantropia, inclusive programas de assistência social, de drogadição, de assistente, de saúde, os sindicatos também. Os sindicatos hoje, eles têm equipes gigantescas de médicos para atender os seus filiados. Então a gente pode dialogar com isso. Seria muito interessante, por exemplo, que a gente pudesse fazer de caráter experimental um sindicato, por exemplo, o sindicato dos zeladores, assumir aquela unidade de saúde da família que está do lado do sindicato. É possível a gente testar isso, porque vai ser economia para o sindicato, que ele não vai ter que ter tanto médicos contratados, e economia para a administração, que ela não vai estar à mercê de um contrato terceirizado, que às vezes é muito caro. E aí você disponibiliza o funcionário e o sindicato, junto com a equipe médica que eles já têm, gerencia aquela unidade de saúde de família, que vai atender os sindicalizados e a população. As igrejas na área social, elas têm um papel importantíssimo e elas têm recurso para isso, só falta logística. Eu dou um exemplo claro disso. Eu e o Orivan um dia paramos em frente do cemitério da Vila Júlia e conversamos assim com o pessoal da população de rua. Eu já contei isso aqui, acho, em outras entrevistas. Olha, qual é o seu maior problema? Eu quero dormir. Como assim você quer dormir? Ele falou, porque a cada meia hora chega alguém aqui querendo me entregar marmita. Normalmente são 5, 6, 7 marmitas na noite. Isso demonstra o quê? Que as igrejas têm potencial, têm recurso, querem fazer, têm boa vontade, mas não têm diálogo e logística para fazer esse atendimento. Então, se você unir isso, demonstrar para as igrejas que isso é muito legal, mas que elas têm que dividir tarefas e orientá-las do ponto de vista de execução, você economiza dinheiro e atende mais gente. Bom, estou entrevistando Sidney Aranha e Orivan Bellarmino, candidato a prefeito e a vice pela coligação PCdoB, PDT aqui na cidade do Guarujá. Eu quero lembrar aqui da nossa padaria e restaurante O Rei do Trigo. Olha, amigo, pão quente a toda hora é com a padaria Rei do Trigo. Que bolos, doces, salgados, o que você imaginar, né, você encontra ali no nosso setor de panificação. Olha, também às 11 horas tem almoço, self-service, a qualquer hora do dia toma o seu lanchinho, né, o seu café, encontra amigo, bate-papo, 5 da tarde aquela sopa deliciosa. Meu amigo Vitor está esperando você na padaria, restaurante O Rei do Trigo. Laboratório Itapema, espalhado por todo esse grande litoral. Qualidade ISO nos exames laboratoriais é com o nosso Laboratório Itapema. Nosso colégio lá de ensino fundamental do 1º ao 9º ano. E também a Lâmpadas On. Gente, é a representante Duracell, que é uma lâmpada que dure bastante, que vai proporcionar economia para você. Olha aqui, Duracell Lâmpadas, é lá, Lâmpadas On, aqui na Ademar de Barros ou no nosso site que aparece o endereço aí na sua telinha. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. Estamos de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, né, canal 11 da NET, também pela Guaru TV, nossa TV, canal 8. E você está me assistindo em todo o litoral paulista pelo 36 UHF, aqui pela nossa TV Ilha do Sol. Né, obrigado aí pelo carinho no canal 4, sempre às 10 da manhã também.
10 horas da noite. Eu quero lembrar aqui do Hospital Guarujá. Gente, veja as instalações do Hospital Guarujá, lindas, modernas, né, novos equipamentos, a tomografia equipamento de tomografia de última geração, ressonância, equipamentos dos nossos leitos de UTI são modernos, extremamente modernos, né? Os mais novos do mercado. E agora o Hospital Guarujá, lembrando que atende a particular e também a convênios, e está lançando aí o seu ambulatório de especialidades. Então você precisa de uma consulta de especialidade com um cardiologista, né? Se você precisa de um prócto, se você precisa aí do neuro, enfim, né? E as demais especialidades é só você ligar, né, para o nosso pediatra, enfim, né? Você pode ligar aqui para o Hospital Guarujá, né, e agendar aí a sua consulta, né? Ou vá direto, né? Conversa lá com o pessoal a preços populares a partir de R$90, tá bom? Eu quero aproveitar aqui e lembrar do nosso Dracar Moda Masculina, sempre vestindo os homens elegantes e também os gigantes aqui da nossa cidade. Meu amigo Mário está lá atendendo a você, sempre com muito amor, com muito carinho. Olha, toda a Baixada Santista já sabe onde comprar roupa para homem, né, meu filho? Para homem mesmo. Aqui, ó, Dracar Moda Masculina, da cabeça aos pés, roupa para homem, é aqui, ó, Dracar. E também o nosso Rio Faro Restaurante. O Rio Faro fica aqui no final da Praia da Enseada. E o meu amigo Eliseu, o Júnior, né, a nossa querida a Hilda, né, que são os proprietários, estão lá esperando você, né, para saborear o que há de melhor na cozinha mediterrânea, né, e também na italiana. Então, aquele peixe gostoso, aquela massa maravilhosa, você encontra no melhor dos ambientes aqui no Rio Faro, com preços, né, justos, né, e reduzidos. Então aproveite, né, o nosso restaurante Rio Faro. Bom, gente, no momento da gravação aqui do nosso programa, recebemos aí uma notícia lamentável, duas, na verdade. Seria, inclusive, tema aqui que nós que nós vamos abordar com o candidato a prefeito e o seu vice, né, da coligação PCdoB-PDT, o Sidney Aranha, e também com o Olivan Bellarmino. Nós acabamos de receber a notícia, né, ela está praticamente confirmada de que aconteceu aqui um homicídio, né, envolvendo o candidato a vereador aqui da cidade do Guarujá, o Celso do Transporte. As notícias que nos chegam assim preliminarmente, né, de que ele teria recebido aí vários tiros, né, mais de 20 tiros, né, na porta do seu estabelecimento comercial hoje, né, pela manhã. No momento da gravação aqui do nosso programa, ainda estamos confirmando a veracidade do fato, mesmo porque nós gravamos o programa de manhã, está sendo exibido à noite, agora 10 horas da noite. Mas essas são as notícias, e uma madrugada violenta também na Bertioga. O candidato que aqui esteve, inclusive aqui no nosso programa, candidato a prefeito, o Khaled Ali El Malat, né, que é candidato a prefeito pelo PSDC em Bertioga, também teria sido alvo, né, de disparos na frente da sua residência, talvez diz ele que talvez com a intenção de amedrontá-lo, enfim, de botar medo, né, no candidato a prefeito da Bertioga. Diz que estaria registrando, inclusive, também o boletim. Mas o fato mais grave realmente seria essa do Celso do Transporte, né, o caro Sidney Aranha. Cara, eu estou estarrecido aqui, como todos nós que recebemos a notícia. Estávamos gravando aqui, chegou via redes sociais, via WhatsApp essa notícia, nós ficamos sem ação. O Tuca ligou, o Celso, um amigo querido, final do ano, né, o Olivan? Nós, na casa do Olivan, o Celso, um cara bacana, trabalhador. Eu estou desconcertado, cara, não sei o que falar. Eu quero prestar solidariedade à família, né, aos amigos, Cacá, as pessoas que não pode a cidade, de novo, entrar nessa penumbra, nessa coisa escura de a vésperas de eleições, pessoas serem assassinadas. Espero, sinceramente, tenho certeza que o Dr. Marco Antônio, nosso querido amigo delegado de polícia, vai investigar profundamente para levantar as causas, causas disso. Quero crer que não tenha
ligação política, porque não é possível mais essa cidade resolver as questões políticas na bala. E qualquer razão que tenha, não se justifica matar um homem trabalhador como o Celso, nosso amigo querido. Aliás, cara, eu estou surpreso, perplexo, estarrecido, triste. Cara, não sei nem o que falar. Bom, a gente confia muito aí no trabalho do Dr. Marco Antônio, ele que é o delegado titular aqui da DEPOL aqui de Guarujá. Ele diz que a equipe dele já está trabalhando, vai levantar, evidentemente, né, as motivações e vai, diante daquilo que ele averiguar no local, sair em busca, evidentemente, do mandante ou do executor, né, do Celso do Transporte, que é candidato a vereador com o Gilberto Benz. É um momento de muita tristeza para todos nós aqui na cidade de Guarujá, mesmo porque o Celso é uma pessoa muito querida por todos, né, Olivan? Tuca, é lamentável num momento desse, assim, próximo de umas eleições, a gente ter notícia de um fato desse. O Celso é um empresário, um gerador de emprego na cidade, é um lutador, é um guerreiro, e sair do meio, tá, de uma política dessa forma. Então, o Guarujá, mais uma vez, mesmo não sendo meios políticos ou profissionais, mas a mídia do Guarujá nessa situação é desagradável. Eu lamento essa situação profundamente, para mim foi uma surpresa muito grande, tá? Lamento mesmo, e o que eu tenho é só dar minhas condolências, solidariedade para a família, muita força nesse momento, porque o Celso era uma pessoa guerreira, lutador e defensor principalmente da sua atividade. É lamentável isso estar acontecendo aqui no Guarujá, próximo das eleições. E nós todos relutamos em dar notícia, porque exatamente. Nós aqui, eu, Tuca, todo mundo que está aqui, ninguém acreditou no que estava acontecendo. Né? A gente ainda está tentando compreender, digerir isso, porque é aquilo que o Elivan falou. Cara, independente de colocações políticas, o Celso é um baita cara, sabe? Pode estar com o Benz, pode estar com quem que quiser. O Celso é um gerador de emprego, um amigo querido. O Celso me passou uma mensagem no dia da minha convenção. Aranha, não estamos juntos, mas um grande abraço. Algumas imagens já que já chegaram, podem inserir algumas imagens, né? Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Sem dar foco, né? Mas algumas imagens nós já temos e a própria foto aí do Celso vai mostrar para as pessoas saberem de quem que a gente está falando. E ele postou... Não no local aí Agora cedo, eu estava saindo de casa e eu vi no Facebook, alguém me chamou a atenção que ele tinha acabado de postar um bom dia. Enfim, gente, sinceramente, olha, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. O foco é, primeiro, prestar solidariedade, toda assistência à família. Esse é o primeiro foco. O segundo foco é tentar esclarecer o crime. Eu só espero que as pessoas esse episódio lamentável não gere especulação política. Isso não pode, não deve, né? E a gente tem que saber o que aconteceu de fato e punir quem fez isso. Isso é um absurdo, isso é pré-histórico, isso é medieval. Não dá para entender que a política, por vezes, ainda se faça dessa forma. Bom, doutor Sidney, a gente tem que continuar o nosso programa, evidentemente. Nós estamos aqui debatendo, eu sei que vai ser difícil tanto para o senhor quanto para mim, quanto para o Olivan, e principalmente para aqueles que estão nos assistindo, mas a gente tem que continuar. E já que nós estamos falando de segurança, a segurança ela pode até não ser o ponto número 1 aqui de preocupação da população da cidade de Guarujá e também de Vicente de Carvalho, porque a saúde com certeza é o ponto de maior preocupação hoje, né, das famílias e dos cidadãos aqui da cidade. Mas a segurança é ponto importantíssimo, né, e ela sempre está lá entre os cinco maiores queixumes, né, da população, seja a residente, seja, né, daqueles que visitam a cidade, aqueles que trazem o dinheiro, trazem a riqueza para a nossa cidade, que são os nossos turistas. De que maneira melhorar tudo isso, doutor Sidney? Olha, Tuca, eu vou te falar uma coisa, com uma notícia dessa, a gente perde até um pouco rebolado e rumo da conversa. Mas a gente colocou no plano de governo, primeiro, evidentemente, com uma notícia dessa, o que nós precisamos, eu sempre digo que a segurança pública não se faz só com polícia, mas nós precisamos equipar melhor as polícias.
né? Nós precisamos, por exemplo, desvendar quem cometeu um ato tão absurdo como esse. E para isso nós precisamos equipar a Polícia Civil, nós precisamos aumentar o número de delegacias do Guarujá, precisamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, mas isso tudo não é de competência do prefeito, né? É de competência do governo do Estado. Por isso que nós precisamos fazer articulação e pressionar o governo do Estado para que faça isso. Eu tenho certeza que o Marco Antônio agora está tentando desvendar esse crime com poucos instrumentos, até do ponto de vista de polícia científica, mas a gente não pode esquecer também que a segurança pública é um assunto transversal, isso a gente sempre diz, que está intimamente ligado às questões sociais. Nós temos que aumentar a eficiência do serviço público, nós temos que dar... segurança pública passa por creche na comunidade, segurança pública passa por habitação, segurança pública passa por urbanização dos bairros, desses grandes bairros que são conglomerados, em que as pessoas não vê esperança para que eles possam ter uma vida melhor. Por isso que a segurança pública passa por trazer uma universidade federal aqui para o Guarujá, é algo que a gente tem brigado muito com a Karina Vitral, e eu não posso esquecer de destacar, e a gente esqueceu na hora da saúde, me permita falar isso, da grande conquista que a gente teve, que foi a Faculdade de Medicina do Santo Amaro, que vai ser instalada, não sei se você sabe, a partir do ano que vem. O TCU finalmente liberou, a UNOeste já no site dela, ela já anuncia que o ano que vem, a Faculdade de Medicina, nós vamos ter uma Faculdade de Medicina no Guarujá, Santo Amaro virando hospital-escola. Isso é atitude efetiva para a melhoria da saúde, que a melhoria da saúde passa também pela questão da pela segurança pública. A segurança pública, os índices aumentam porque a população não vê esperança num governo eficiente, num governo que possa responder para ela aquilo que ela tanto deseja. E segurança, o senhor comentou, passa pelo social, e de que maneira nós podemos investir mais no social? Quais são seus projetos para o social da cidade? Operação Urbana Consorciada. Que vença isso? 70% ou 60% de tudo que foi realizado na Olimpíadas no Rio de Janeiro foi por meio de Operação Urbana Consorciada. Operação Urbana Consorciada é a forma de você trazer o empresário para fazer aquilo que a administração pública precisa em troca de alguma coisa. Nós vamos regulamentar fiscal, ou permissão de construção de mais pavimentos, adicional de gabarito de construção. Por exemplo, você faz na entrada do Guarujá uma grande intervenção turística, uma grande intervenção urbana, melhorando a entrada do Guarujá. A Operação Urbana Consorciada permite que você, ao redor da região em que foi feita essa intervenção e que foi valorizada, que você pode ter uma exceção do plano diretor e permitir que as pessoas aumentem os pavimentos. Por exemplo, de 6 para 12, de 5 para 10, e essas pessoas, em contrapartida, investem nessa obra. Você pode trocar ou por área, por exemplo, na área do retroporto, nós temos 4 milhões de metros quadrados de área de retroporto, que eu discuto se somente retroporto. Eu acho que nós temos que colocar um centro de pesquisa, a quarta universidade paulista, que está sendo aprovada no Senado aqui, que possivelmente será a Universidade do Litoral Paulista, porque aí você traga empresas com forte valor agregado, empresas de alta tecnologia. E trazendo a universidade esse centro de tecnologia, a gente impacta, porque segurança pública passa por desemprego e emprego. Trazendo esses centros de tecnologia, nós atraímos empresas de maior valor agregado e nós aumentamos imediatamente algo em torno de 10 a 20 mil empregos no Guarujá. Essas são algumas das propostas do candidato do PCdoB e também do PDT, da coligação PCdoB-PDT aqui da cidade do Guarujá, Dr. Sidney Aranha, acompanhado de seu vice, Olivan Bellamini. Quer acrescentar alguma coisa, Olivan? Dentro disso que o Aranha comentou, o importante disso, justamente na questão social, a grande geração de emprego na nossa cidade. A gente tendo emprego na nossa cidade, essa questão social vai diminuir. Essa situação social diminuindo, nós vamos ter uma população
mais conservadora, uma população que ela vai ter o seu recurso próprio, ela não vai depender de umas outras ações que venham a comprometer a nossa cidade. Então é importantíssimo, e dentro da segurança, é uma coisa que nós devemos lutar, passar até para os moradores da nossa cidade, o que? Seria todo o seu comércio, ele ter sua câmara externa, também é um fator importantíssimo para a segurança, os prédios vizinhos ter as suas câmaras externas voltado, a administração colocar câmaras nas vias principais, e isso vem ajudar bastante dentro da segurança, porque um caso como aconteceu agora com a câmara, você não vai resolver o problema, mas você vai chegar àquele que cometeu o seu fato ilícito. Então esse é um trabalho importante dentro do município, é um fator que tem que pegar toda a sociedade, não é só o município que vai ter que trabalhar em cima da segurança, é a sociedade, é o comércio, é a população do modo geral. Então vamos trabalhar totalmente junto para a gente ter uma segurança melhor no nosso município. Ô, doutor Sidney, a gente está evidentemente discutindo aqui o seu plano de governo, né, e na questão de obras, o que o senhor pretende fazer aqui pela cidade? Eu gostaria que o senhor começasse justamente por uma região que normalmente é esquecida, que ali é Cachoeira, né, aquela região ali da Cachoeira, da Vila Zilda, enfim, Vila Edna. O que o senhor pretende fazer aqui naquela região? Eu pretendo inicialmente, evidentemente que a gente pode... Plano macro. O que eu penso é que nós temos que executar o que está planejado. Por exemplo, o que tem para aquela região, que me parece uma coisa bem interessante e está planejado, e depende de operação urbana consorciada, por exemplo, é o plano de macrodrenagem. Se você não desassorear aquele rio, se você... Rio Santo Amaro. O Rio Santo Amaro. Se você não começar a organizar toda aquela área, você não adianta fazer o plano de macrodrenagem no Santo Antônio. Você pode fazer as comportas, você pode fazer os piscinões. Pode fazer o que quiser, pode fazer o que não vai resolver o problema. Então, de imediato, evidente que ali nós temos que urbanizar, evidente que ali nós temos que revitalizar a Tancredo Neves, que hoje é um dos maiores comércios do Guarujá, dar uma organizada, embelezar, fazer uma coisa bacana, mas hoje, necessariamente, o que precisa, prioritariamente, é nós mexermos naquele rio, porque aquele rio é, hoje, um dos vetores de maior causador de enchentes no Guarujá, porque ele assoreou há muitos anos, não há uma limpeza, e a proposta aqui não é só a limpeza, é fazer todo um projeto de canalização daquele rio, porque, ao meu ver, recuperá-lo é muito difícil recuperá-lo, trazer a vida de novo a ele, mas a gente tem que resolver aquele problema, porque hoje, se você pegar o plano diretor de macrodrenagem, o grande gargalo, evidente que Vicente Carvalho ali no Rio Acaraú também tem problema, mas a obra tem que continuar, começa no Morrinho, passa pela Cachoeira e deságua no Santo Antônio. Essa é para aquela região. Para aquela região, plano macro de obras, como é que o senhor vê a cidade e aonde o senhor vê que é necessário algumas intervenções? Hoje o Guarujá tem construído 32 mil moradias, né? Passa pelo plano de habitação. Passa pelo plano de habitação. Hoje nós temos, porque é aquilo que eu falo para você, tudo é mais ou menos transversal. Por exemplo, nós temos que construir 29 creches. Nós temos que construir 8 escolas. Tudo isso precisa ser construído para que... O senhor já tem esse levantamento, Sim. esses números? Nós temos que construir quantas escolas? 8 escolas. 8 escolas? Para a gente avançar... E 29 creches. Sabe onde está tudo isso? No Plano Decenal de Educação, é só ler. 29 creches para atender 50% da demanda de 0 a 3 anos das crianças do Guarujá. Em 10 anos. Oi? 29 creches é a demanda agora. Reprimida. Fora as 29, durante os 10 anos você tem que construir mais. Você tem que construir mais creches. Mais creches. Você tem que construir 8 escolas para caminhar para 30% ou 40% da rede período integral. Você tem que construir 32 a 35 mil moradias no Guarujá para amainar o problema de invasões, o problema de habitação irregular, porque 33% da população do Guarujá vive em áreas de vulnerabilidade. Então, se a pergunta é, o que você pretende fazer para embelezar a cidade? Nós vamos discutir
passo a passo, porque na operação urbana consorciada, você pode dialogar isso com o empresário. Olha, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me trazer vai trazer recurso, e você vai construir aqui 10 mil casas, 12 mil casas. Essas são as grandes intervenções que devem ser feitas e precisam ser feitas imediatamente. Plano diretor de macro-drenagem, plano habitacional no sentido de construir moradias e plano decenal de educação no sentido de equipar as escolas e creches. Seria mais ou menos o que está acontecendo ali na Enseada, ali perto do Cantagalo, é isso? Aquilo tem que ser revisto, na minha opinião. O senhor acha que tem que ser revisto? Porque você não consegue, só quem está andando na cidade, sentindo a cidade, você não consegue tirar uma família que está consolidada num lugar há anos, que tem 10 pessoas morando lá, para levar num apartamento que tem 2 quartinhos. Por isso que o diálogo é importante na consolidação dessas áreas. O que eu e o Olivan pensamos é muita construção na questão de mutirão. Você conseguir o dinheiro e pedir, consolidar a área e dar para a pessoa. Mas continua com o pensamento de verticalização, sempre. Aonde dá para consolidar, eu quero consolidar. Na vertical? Não, na vertical não, na horizontal. Por exemplo, a pedreira dá para consolidar. Entendi. A pedreira dá para consolidar, você não precisa construir na vertical. Parte considerável da Cachoeira e da Vila da Noite dá para consolidar, entendeu? Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença dos candidatos, né, do PCdoB e também do PDT, da coligação PCdoB-PDT, doutor Sidney Aranha e o Olivan Bellamira. Olivan, muito obrigado pela sua presença. Minuto final aí para o senhor se despedir. Tuca, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para nós falarmos do nosso plano de governo, falarmos daquilo que nós pretendemos fazer na nossa cidade. E eu conto com todos vocês, com excelente trabalho, com toda essa parceria que nós estamos fazendo, que o ano que vem nós teremos um Guarujá melhor. E eu quero agradecer a presença também do candidato a prefeito do PCdoB e também do PDT, desta coligação, doutor Sidney Aranha. Espaço aberto para as suas considerações, doutor Sidney. Obrigado, Tuca. Eu quero registrar o final, deixando minha solidariedade mais uma vez à família do Celso, dizer que nós estamos à disposição naquilo que a gente puder ajudar, na questão de estar junto e assim, nossa esperança é que a polícia possa descobrir e revelar quem fez isso. Um abraço a todos, a gente certamente vai voltar aqui outras vezes antes da eleição. Obrigado, hoje a gente foi pego no meio do caminho por essa triste notícia, mas vamos tocar. E assim eu me despeço de todos vocês, a todos obrigado, um abraço, fiquem com Deus.